Os dons do Espírito na intercessão. Várias referências foram feitas neste estudo sobre a importância da oração no Espírito. Vimos como ela é fundamental para a oração intercessória. Quais os dons do Espírito mais especificamente que poderíamos esperar serem de utilidade em nossos ministérios de oração e intercessão? 1. Principais maneiras para se orar no Espírito, creio que são os dons de línguas, interpretação de línguas e profecia, são as formas principais pelas quais devemos orar no Espírito. Efésios 6:18. Gostaríamos de estudar, um tanto quanto detalhadamente, o que a Bíblia tem a dizer sobre a função e o propósito desses dons em nossa vida de oração diária. Recorreremos novamente ao apóstolo Paulo para o nosso ensinamento sobre o uso destes dons espirituais na oração. O dom de línguas. A. Falar a Deus. Comentário em 1 Coríntios capítulo 14. Porque o que fala numa língua estranha, uma língua que não foi aprendida, não fala aos homens, e sim a Deus. 1 Coríntios 14:2. O que fala em língua estranha deveria orar para poder interpretar e compreender o que está dizendo. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito, através do Espírito Santo em mim, ora bem, mas a minha mente não compreende. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito em línguas, mas também orarei com o entendimento e interpretação de línguas, mas também cantarei com o entendimento e interpretação de línguas. 1 Coríntios 14:13-15. Paulo nos ensina as 4 maneiras em que usamos as línguas, a interpretação de línguas e a profecia, em nossas orações, cânticos, louvor e ações de graças, tanto em público como a sós. 1. Orações ao Senhor. 2. Cânticos ao Senhor. 3. Louvores ao Senhor. 4. Dar graças ao Senhor. O falar em línguas também pode ser de igual valia se a mensagem for interpretada para que o seu significado também seja compreendido. Veja o versículo 5. O dom de línguas prepara a igreja para receber a interpretação que deve seguir o falar ou cantar em línguas. O povo é alertado e unificado no Espírito, para receber e corresponder à palavra inspirada que vem a seguir. Tenha em mente que a principal razão do falar em línguas é o falar a Deus. Por isso, as línguas e a interpretação de línguas se constituem de uma das 4 categorias citadas acima. B. Oração a sós. O que é muitas vezes negligenciado, no entanto, é o fato de que Paulo dá a mesma importância ao papel desses dons em nossa vida de oração a sós. Basicamente, o falar em línguas é dirigido a Deus e não aos homens. É uma experiência pessoal do homem para com Deus. O nosso estudo em 1 Coríntios 14 revela 4 maneiras em que o dom de línguas pode ser expresso em nossa comunhão pessoal com Deus. 1. Orações inspiradas, versículos 14 e 15. 2. Cânticos inspirados, versículo 15. 3. Louvor e bênçãos inspirados, versículo 16. 4. Ações de graças inspiradas, versículos 16 e 17. O Espírito Santo é o incessante espírito de oração, cântico, louvor e ação de graças. Creio que todas estas 4 expressões do dom de línguas são privilégio de todos os crentes batizados no Espírito. C. Dons vocais a serem exercitados por todos. Era desejo de Paulo que todos pudéssemos exercitar os dons vocais de 1. Línguas. E eu quero que todos vós faleis línguas. Versículo 5. 2. Interpretação de línguas. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Versículo 13. 3. Profecia. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. Versículo 31. Paulo nos ensina isso claramente. Ele queria que todo crente falasse em línguas e ordenava aqueles que o faziam, a orar para obter a interpretação. Paulo conclui nos dizendo que todos podem profetizar. Quando as pessoas são ensinadas corretamente, elas liberam a fé que existe nelas para receber estes dons.
A fé vem pelo ouvir a mensagem. Romanos 10:17. Ao nos submeter com humildade e respondermos com fé, podemos esperar que o Espírito Santo se manifeste através de nós por meio de seus dons. 3. O dom de interpretação em nossa oração a sós. Isto nos leva a alguns novos e emocionantes princípios sobre a oração que podem transformar a nossa vida cristã. Gostaria de mostrar a vocês como o dom de interpretação de línguas se aplica à nossa língua de oração espiritual em nossas devoções diárias. Refiro-me à oração em línguas com a sua interpretação em nossas horas de devoção a sós com Deus. Paulo nos diz que ele orava em línguas mais do que qualquer outra pessoa a quem estava escrevendo. Contudo, ele diz que preferiria falar 5 palavras que fossem compreendidas, profecia, do que 10.000 palavras em línguas, no culto público de adoração. 1 Coríntios 14, 18-19. É óbvio que as suas 10.000 palavras em línguas eram expressas em seus tempos de oração a sós. Talvez fosse por isto que as suas 5 palavras de profecia eram tão poderosas. Precisamos compreender a vontade de Deus. Quando usamos o dom de línguas em nossas orações, estamos falando a Deus numa língua que desconhecemos. Deus compreende porque a oração é o resultado da ação do Espírito Santo sobre nós. Tais orações estão sempre em concordância com a vontade de Deus, e Ele deseja que a compreendamos. A Bíblia dá grande importância sobre o nosso conhecimento e compreensão da vontade de Deus. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento. Salmos 32:9. Devo confessar que durante muitos anos fui como o cavalo e a mula. Eu orei, cantei, louvei e agradeci a Deus em outras línguas, mas jamais recebi a interpretação nas minhas orações. Acho que foi porque eu não havia obedecido. 1 Coríntios 14:13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Muito embora eu tenha lido esse versículo inúmeras vezes, por alguma razão ele não produziu o efeito suficiente em minha mente para que me motivasse a obedecer a palavra de ensinamento. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. O Senhor quer que conheçamos a sua vontade. Mas o servo que não soube a vontade do seu senhor será castigado. Lucas 12:48. Se não conhecermos a vontade de Deus, ficaremos indecisos, vagueando para lá e para cá, sem nenhum objetivo ou propósito espiritual e faremos muito pouco pelo Senhor. Deus quer que conheçamos e compreendamos a sua vontade para que possamos obedecê-lo. Aí, então, iremos onde Ele quer que vamos, faremos o que Ele quer que façamos e diremos o que Ele quer que digamos. Esta é a razão pela qual creio que Paulo deu uma grande importância ao dom de interpretação de línguas. O que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14:13. Sem a interpretação, as nossas mentes não conseguem compreender o que o Espírito está orando através de nós. Às vezes, não é necessário. Basta sabermos que estamos louvando e adorando a Deus, além dos limites da nossa língua que compreendemos. É um consolo sabermos que o Espírito Santo pode interceder através de nós com poder e sabedoria quando não sabemos como nem pelo que orarmos como deveríamos. Muitas vezes, os que recebem de Deus um fardo para orar por alguma outra pessoa, não sabem pelo que estão orando na ocasião. Muitos sentem este fardo de oração pelos outros, mas não sabendo pelo que orarem, simplesmente oram em outras línguas pelo Espírito Santo. Mais tarde, ao perguntarem aos outros por quem oraram, se estavam em perigo ou dificuldades, eles respondem, sim. O Espírito Santo conhece as dificuldades das pessoas e inspira outros cristãos a orarem pelas pessoas que estão em necessidade. Há outras ocasiões, no entanto, em que Deus quer que conheçamos a intenção do seu Espírito. Precisamos conhecer a sua vontade e ter a sua sabedoria em situações específicas. Precisamos compreender as motivações que estão por detrás de nossas atitudes e ações. Nestas ocasiões, podemos pedir a Deus que nos dê a interpretação da nossa língua de oração desconhecida.
Lembremo-nos novamente que quando o Espírito Santo faz intercessão por nós e através de nós, é de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Portanto, podemos confiar que o Espírito Santo inspirará nossa oração com o entendimento, depois que passarmos algum tempo orando com o Espírito. B. Ouvindo as nossas próprias orações. Geralmente, passo a compreender a vontade de Deus, ouvindo as orações que saem de meus lábios, após orar no Espírito, por algum tempo. A oração em línguas deveria ser uma expressão de fé, humildade, submissão e obediência diante de Deus e do seu Espírito Santo. Isto nos ajuda a colocarmos o nosso coração e mente em harmonia com o coração e a mente de Deus. Desta forma, começamos a pensar e a sentir como Deus pensa e sente. Aí então, podemos orar com entendimento a interpretação das nossas orações. O mesmo princípio se aplica aos cânticos, louvores e ações de graças com o Espírito. Muitos de nós já experimentamos ocasiões de louvarmos a Deus, tanto em línguas como em nossa língua materna, passando repetidamente de uma forma de adoração para outra. Durante muitos anos, não compreendi que o meu louvor, na minha língua nativa, era uma resposta ao meu louvor em línguas. Neste sentido, era uma forma de interpretação. C. Ouvindo os seus próprios cânticos. Durante muitos anos, eu acordava de manhã e começava o dia adorando no Espírito. Geralmente, havia um pequeno cântico ressoando em minha cabeça. Contudo, dei muito pouca atenção a isto. Certo dia o meu pastor me exortou a levar mais a sério aquelas fracas impressõezinhas e sugestões em meu coração e mente. Muitas vezes, os suaves impulsos e pressões do Espírito podem passar despercebidos. Ele tem de fato a natureza da pomba e não força o seu ministério sobre a nossa vida. Ele quer que sejamos sensíveis ao seu mais delicado toque. A sua voz mansa e suave vem muitas vezes, na forma de pensamentos tranquilos ou através de uma melodia ou cântico expressivo. Decidi então, seguir o conselho do meu pastor. Na manhã seguinte, enquanto estava adorando ao Senhor, surgiu um outro pequeno cântico na minha cabeça. A letra do cântico era na minha própria língua e prestei uma atenção especial a ela. Descobri mais tarde que a letra daquele corinho estava me preparando para alguns acontecimentos durante aquele dia que eu não poderia ter previsto. Durante 30 anos, eu havia ignorado este suave porém importante ministério do Espírito Santo de Deus. Eu deveria ter sabido disto, pois gosto muito de cantar e adorar ao Senhor debaixo do chuveiro pela manhã. Eu cantava e adorava ao Senhor tanto em línguas como no meu próprio idioma. Compreendo agora que eu estava misturando meu louvor no Espírito, com a minha oração com o entendimento. Louvor e profecias haviam jorrado sem que ao menos eu percebesse o que Deus estava oferecendo fazer através do seu Espírito, edificando-me para enfrentar os problemas do dia que estava à minha frente. Nem é preciso dizer que este precioso ministério do Espírito Santo tornou-se uma grande bênção para mim pessoalmente, através dos anos. Espero que a mesma coisa aconteça na sua vida também. 4. Uma palavra de encorajamento. A chave para a vida plena no Espírito é a simplicidade e a fé como de uma criança. Será que podemos ser simples o suficiente para crermos que há ocasiões, talvez mais frequentemente do que imaginamos, em que Deus quer nos ajudar através dos seus dons de amor, expressos como dons de línguas, de interpretação de línguas e de profecia? Será que podemos confiar que Ele ministrará as nossas necessidades e desejos de uma forma pessoal, através da nossa vida de oração? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e está sempre pronto para suprir a direção, correção e proteção espiritual de que necessitamos. Será que eu poderia encorajá-lo com as palavras do meu antigo pastor, ou seja, que você prestasse muita atenção aos seus pensamentos, orações e cânticos que vêm logo após um tempo de oração ou cântico no Espírito? O fluir do Espírito de Deus traz muitas vezes palavras de interpretação para a sua edificação. Não estou sugerindo que estes princípios devam tornar-se um método mecânico de recebermos direções de Deus. As pessoas cometem erros graves ao tentarem usar os dons de Deus de formas tolas.
todas as direções verdadeiras estão em harmonia com a palavra de Deus e recebem a aprovação ou confirmação de conselheiros do corpo de Cristo, que sejam sábios e consagrados a Deus. A maioria de nós, no entanto, tem provavelmente tomado a posição extremista de não ter a expectativa de que o Espírito Santo se mova pessoalmente em nós e através de nós por meio dos seus dons. É a você que estas minhas palavras de encorajamento se dirigem. Se o seu coração foi tocado por esta mensagem, será que eu poderia sugerir agora que você colocasse os seus desejos diante do Senhor? Peça-lhe que Ele o encha de novo com o seu Espírito Santo. Eleve a sua voz numa língua de louvor, à medida que Ele dirigir a sua adoração. Todo som que emitirmos com fé, amor e obediência já terão sido inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa língua de oração espiritual, o falar em línguas, compõe-se de sons e sílabas que não compreendemos com as nossas mentes. São inspirados pelo Espírito de Deus. Sabemos, porém, com certeza, que são uma expressão de louvor, oração e intercessão. Pela fé levantamos as nossas vozes e nos expressamos, sabendo que todos os sons que formamos com os nossos lábios e línguas foram inspirados pelo Espírito Santo. Às vezes, o nosso louvor é sustentado por um cântico ou melodia que flui dos nossos corações, para o coração de Deus. Como são maravilhosos os dons que Deus nos deu! De uma maneira semelhante, após um tempo de oração e adoração ao Senhor em outras línguas, podemos orar e cantar a interpretação em voz alta. Simplesmente confiamos que o Espírito Santo nos capacite a expressarmos o coração e a mente de Deus. Aí então, falamos e cantamos em voz alta a interpretação de línguas, em palavras que compreendemos. Às vezes, a interpretação de línguas é adoração. Em outras ocasiões talvez seja uma oração através da qual o Senhor deseja revelar-nos algo que estará de acordo com o seu propósito para a nossa vida. Desta forma, o dom de interpretação de línguas pode trazer um poder e propósito extras às nossas orações. Às vezes, a interpretação vem com revelações proféticas, uma palavra de conhecimento, que podem nos ajudar a intercedermos mais especificamente por nossas famílias, igrejas, missionários e até mesmo por questões de âmbito nacional e mundial. O povo de Deus, tendo recebido o poder do Espírito Santo para orar, pode realmente transformar este mundo. Podemos agora compreender melhor o ensinamento de Paulo sobre a oração, o qual surgiu da sua própria experiência como um intercessor com Cristo. Que as suas palavras se tornem um lema para a nossa vida cotidiana, orando sempre, no Espírito, pelo povo de Deus em toda a parte. Efésios 6:18. Está gostando dos conteúdos de nosso canal Lendo no Escuro? Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e grupos. Até a próxima!